Muito bem, eu falei que era 30 segundos e foi mesmo, né? 30 segundinhos, só o tempo de reativar o YouTube que deu essa quedinha. Eu não sei nem dizer porque não, a minha equipe é eu e Jesus Cristo. Então, se acontece alguma coisa, eu mesmo que tenho que. Eu estou pregando para quem não estava acompanhando aqueles 5, 10 minutinhos anterior, na conversão, o texto de Atos, capítulo 16, do 25, que fala do milagre de Jesus. Então, a presença de Jesus, Paulo Silas está na prisão, a presença de Jesus chega ali naquela prisão, dá um grande terremoto, né, abala aquela estrutura todinha, e quando Deus abala aquelas estruturas, todas as portas se abrem, né? As portas da cadeia se abrem imediatamente. E imagina a alegria para um, desespero para outro, espanto para outro. Paulo e Silas tá lá, glória a Deus, aleluia, e louva, e glória a Deus, e aleluia, Deus faz, Deus é. E a porta crá. Aí o carcereiro vê que tá havendo alguma coisa lá embaixo, né? O carcereiro, o que foi que houve? Houve um terremoto, né? Balançou tudo, vamos descer. Então, quando ele abre, foi quando entrou um pouquinho de luz lá embaixo, ele abre e viu o que aconteceu. E quando ele viu as portas tudo abertas, diz o texto aqui, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para se suicidar, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não faças mal algum, não faça nada não. Estamos todo mundo aqui, olha só a tranquilidade de quem confia em Deus. Não tem que sair correndo não, vai sair pela porta da frente, tá certo? A saída da vida que Deus promove da gente. Eu vou fazer um jeitinho escondida no subterfúgio, vou sair correndo, fugindo. Não, não, não. Deus faz com que as coisas se resolvam pela porta da frente. Não te faça mal nenhum, porque estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro, né? Pulou para. A maioria dos textos mais antigos diz pulou para dentro. Por quê? Porque era num espaço inferior, né? Pulou para dentro, trêmulo, e prostrou-se diante Paulo e Silas. Na verdade, ele não sabia, ele estava se prostrando diante de Deus. A presença de Paulo e Silas ali representava a presença de Deus, né? E levando, agora não tinha que, o carcereiro queria morrer porque eles iriam fugir. Mas agora o próprio carcereiro diz: rapaz, eu vou levar vocês lá para fora. O carcereiro que estava, agora eu vou pegar a espada, eu quero morrer, porque eles fugiram. Aí quando olhou Paulo e Silas, disse: rapaz, Deus é na vida desses homens, não vou deixar aqui não. Então, o senso de justiça quando chega na nossa vida, independente, não, porque fulano me persegue, querido, até a mão do Papai do Céu chegar, e o agir de Deus não é do jeito errado. A mão de Deus é assim, queima ele, Jeová, queima, quebra ele, derruba. Jeová não, Jeová chega, aí amacia o coração da pessoa, dá um novo entendimento, tira aquele entendimento maléfico, aquele instinto maligno, todas aquelas coisas, e olha para você e diz: rapaz, Deus é na vida dessa menina, desse moço, dessa moça, desse rapaz, desse senhor, dessa senhora. Deus, e pegou pela mão. Quem é o carcereiro que faz um negócio desse? Ele agora ele queria morrer, agora ele disse: não, eu vou levar vocês lá para fora. Está aqui dizendo, ó. E pediu luz e prostrou-se, levando para fora, e disse: Senhor, o que é que eu preciso para que seja salvo? Eu quero ter essa graça que é sobre suas vidas. Eu nunca vi um poder desse. Olha como é bom servir a Jesus. O que é que eu preciso? Os dois, Paulo, crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa será salvo. As versões que eu estou mais acostumada tem uma maneira diferente de falar, né? Diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, esse é o texto em Atos capítulo 16, 24, que eu coloquei como título do sermão, às 11h59 da nossa vida. Porque até 11h59 a situação está como está. Do jeito que está mesmo. A situação é isso mesmo, e parece que não. Mas quando Deus, de repente, tá lembrado que eu falei alguns minutos atrás, eu tive que reiniciar a live do sermão, porque o YouTube caiu.
Mas eu falei algumas vezes, o de repente de Deus chega assim, olha, é um lugar apropriado para se usar a palavra de repente nas ações de Deus. O de repente de Deus. Então, até 11h59, escuridão, fedor, grilhão, ferindo, né? Tinha animais peçonhentos lá dentro, rato e outras coisas que lugares sujos tem, escuridão tem, prisão tem, tinha odor, tinha lamúria, clamor, choro, palavras de fúria, tinha tudo que não prestava lá embaixo, mas esses homens, glória a Deus, aleluia, louva a Deus, glória a Deus, aleluia. A situação não mudou, não clareou, mas eu estou nem aí, eu sei que ele vem. Eu sei que ninguém escuta a voz de ninguém lá embaixo, mas Deus escuta a voz do coração clamando, né? Então, eu coloquei de 11h59, né? O momento, o título desse sermão é às 11h59 da nossa vida. Tá certo? Eu não sei aonde se aplica na minha vida, na tua vida. Todos nós temos algum momento que precisamos da intervenção, que Deus quebre as cadeias, quebre os grilhões, despedace as portas, abale os alicerces do mal, chegue com luz, levante pessoas estendendo a mão que nos direcione. É isso que eu trouxe da parte de Deus. E o texto diz que quando o terremoto começou, todas as portas se abriram. O texto diz que eles foram jogados ali dentro. A gente entra em situações, não é porque a gente quer, até coisas de erros que a gente faz, pessoas que entraram no vício, é porque o nome está dizendo. O inimigo é sujo e o mal é mal. E Deus é bom. Então eles foram jogados e reporta muitas coisas que acontecem na nossa vida, na minha vida. Por que isso está acontecendo comigo? Porque a vida é assim. Jesus Cristo disse, os dias são maus. Os dias são maus. Então coisas acontecem, não vem nem a explicar. Primeiro que o diabo nem explica, né, as coisas, né? O diabo ele tem ações de mal, ele não veio para explicar. Quem veio para trazer solução e quando quer explicar é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então eles foram jogados. Eles não entraram, eles não pediram, eles não quiseram estar ali. E o pior de tudo, eles não mereciam. Alguma vez você já disse, rapaz, ou com você ou com os outros, fulano é tão bom, nem merece, porque acontece tantas essas coisas. Ou com você. Por que isso acontece comigo? Por quê? Por que isso está acontecendo? Eu não mereço isso, não. Eu não mereço. Olha, Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam andando, fazendo milagre, pregando a palavra, levando Jesus é bom, Jesus pode, Jesus salva, Jesus cura. Aí, de repente, está lá de tarde, Jesus cura, quando é de noite, foi jogado dentro. Então, mostra que as adversidades vêm na nossa vida. As adversidades vêm na vida de Paulo, de Silas, na minha, na sua, de qualquer um. Porque o diabo é sujo. E Deus é bom. Deus é maravilhoso. Já é uma coisa boa. Eu costumo interagir com as pessoas no sermão, seja na igreja ao vivo, ou quando eu estou na rádio, ou aqui. Vá dizendo ao seu coração. Quando eu estou na igreja, se uma pessoa estiver pregando e o pregador pega essa pessoa do lado, eu já digo o cara lá, não toque em mim, não. Não vem com história de me sacudir, a não ser que você seja da parte de Deus, o Espírito Santo me tocando. Tirando isso, não vem. Diga para o seu irmão, diga para você. Você que tem que dizer para a sua alma, seu ouvido escutar. Deus vai chegar com solução. Deus ele vai me encontrar, Deus vai me tirar dessa situação, Deus vai abrir as portas, vai chegar a luz, vai quebrar esses alicerces do mal. A gente tem que dizer, né? E a compreensão, porque eu não mereço isso. Eu imagino que Paulo e Silas não estão dizendo aqui, por que eu não mereço isso? Ó Deus, eu não mereço. Não. Primeiro que Deus sabe, tá certo? A gente não precisa fazer propaganda para Deus. Porque até a gente não merecendo, ruim da minha qualidade, ou outros muito pior do que eu, entendeu? Ele continua amando. Então não é pelo nosso agir, é o amor dele, ele ama demais. Ele deu, porque Deus amou você de uma maneira tão especial que ele deu o seu único filho, para que você não perecesse, morresse finito,
já não existisse mais, mas você usufruísse de vida eterna. Foi até o que o carcereiro pediu. O que é que eu tenho que fazer, hein, para ter isso que vocês têm? Para ter essa salvação, essa paz, essa ajuda, esse cuidado? O que é que eu tenho que fazer para ter essa salvação? Aí ele diz: crê no Senhor Jesus que vai ser salvo, não só você. Você viu aqui? Foi só a gente, não. Todas as portas se abriu. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa, né? O inimigo jogou eles naquela situação e Deus resistiu, porque nós somos jogados em situações, só que o inimigo ele é tão sujo e tão falho e mentiroso, porque se ele se garantisse, ele jogava lá embaixo e não precisava acorrentar. Olha quando a pessoa entra nas situações, o diabo, além de jogar a pessoa na situação, ainda acorrenta lá embaixo e fica dizendo, está acorrentado, para a pessoa não ter expectativa de subir, de voar novamente, de ser livre novamente, de se libertar novamente. Então o diabo não joga só no lugar do poço, do calabouço, da escuridão. Ele botou grilhões, porque se já estava preso lá embaixo, ele ia voar, a porta era para cima, a porta estava fechada por fora. Um ferrolho dessa grossura, como é que ele não ia... não tem testemunho de alguém ter fugido desse lugar, não. Foge lá de Alcatraz, aí tem até filme dizendo, desse lugar não foge não, entendeu? Por quê? Porque não tem pé, é um buraco no chão, vai fugir para onde? Né? Então, o inimigo, ele acorrenta no lugar mais profundo, né? Aquele lugar era o lugar onde a esperança se acabava, não tinha mais esperança, tá certo? Esperança humana ficou nas 4 primeiras tapas, bufete, chicotada e varas, que batiam de varas, né, açoites de varas. Nas primeiras 30 chicotadas, a esperança do cara já foi embora com o suor e o sangue que ficou derramado lá. Então, ali embaixo não tinha mais... mas aí entrou alguém diferente. Apanhou também? Apanhou. Estava preso também? Estava preso. Estava no escuro também? Estava. Estava com grilhões? Estava. Tinha sentença? Tinha, igual os outros. A diferença é que essas pessoas não entraram sozinhas. Aonde você entrar, Jesus esteja comigo. Entendeu? Aonde você estiver, Jesus esteja comigo. Você vai ver a diferença do seu viver, da sua vida, as soluções que você vai trazer da sua vida, né? Então os outros escutavam, rapaz, esses 2 homens, não sabia que era 2, escutava a voz, podia ser 1, podia ser 2, 3, não sei, um cantava, o outro glorificava e conversando com o papai do céu, e eles não queriam mais nem conversar uns com os outros ali embaixo, que ninguém sabia se era dia, se era noite, se era escuro, se era claro, comida? Comida. Você acha que Roma, você assistiu um filme dos romanos, você já viu um centurião como é delicado? Você já nunca assistiu não um filme de Roma? Aquele povo delicado, você... Povo ruim, entendeu? Quanto maior a patente, mais ruim era o pretoriano, o centurião, ou seja lá. Roma não tinha pena de nada, era ruindade absoluta e domínio e força e... Então, o inimigo, ele joga na situação e não explica. Por isso que a gente fica assim, por que isso está acontecendo comigo? E, às vezes, a gente é até desafiado a querer saber que o inimigo explica. Tem gente que vai consultar o inimigo para saber o que é que o inimigo está fazendo. Eu acho que você vai consultar o pai da mentira, se o pai da mentira vai te falar a verdade, o pai da mentira, né? Hoje no Brasil é muito popular, né? Se haver consultas a entidades malignas e cultos e religiões, está quase proibido chamar o diabo de diabo, né? Está bem pertinho, né? Com os tipos de autoridade que estão colocando e em todas as esferas está bem pertinho de proibir nós, servos de Deus, de dizer que o diabo é mau, né? Que o diabo é mau e o diabo não pode mais, né? Mas por enquanto ainda pode dizer, então vamos aproveitar para dizer, né? Então o inimigo ele é sujo. E ele ataca de súbito. Olha, de tarde eles estavam pregando, de noite estavam na cadeia. Já tinha levado uma surra, os dois. E jogou num lugar profundo, como eu disse, um lugar fedido.
Porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que você tenha vida. E quando o inimigo está fazendo o roubar, matar e destruir, está todo o tempo demonstrando, ele não fala, né? Não estou dizendo que ele não fala, que eu também não quero saber, eu não entrevisto o cão. Eu estou dizendo que ele não vai te explicar ou explicar a ninguém por que é que isso está acontecendo, porque está na índole do inimigo ser mau, sujo, perdedor, e ele quer que os filhos de Deus percam, mas a Bíblia também diz que em Cristo somos mais que vencedores. Então, na maneira que o inimigo ataca, está atacando por quê? Porque eu tenho identidade de filha de Deus, filho de Deus, servo de Deus, serva de Deus. Então, quem é que vai me defender? Aquele que eu sirvo. Papai do céu, quem vai defender você? Viu, meu filho, minha filha? É ele. Então o inimigo quer isolar você no lugar do esquecimento. Você é esquecida. Ninguém se lembra de você. Você foi abandonado lá nessa situação e só é escuridão, né? As circunstâncias das vidas já está assim, não vê luz. Só vê a escuridão. Está esquecida pelos amigos, pela família, pelo esposo, pela esposa, os parentes, seja lá quem for, você pode ser esquecido por qualquer pessoa. Não foi, não é e nunca será esquecido por Deus, e Deus fez questão de registrar isso. Em Isaías, diz que pode uma mãe que ainda amamenta o filho esquecer seu menino? Todavia, se ela esquecer, eu não me esquecerei de vós, porque eu tenho escrito o teu nome na palma da minha mão. Está Isaías. Alguém que tem um cuidado de... Porque Deus não esquece, né? Deus não é nem parecido comigo que esquece as coisas. Não. Deus, ele lembra. Ele lembra a tua voz, a entonação. Ele conhece até o jeito que você chora. Ele se alegra com o som do seu sorriso. Não é um Deus estranho. Ele conhece, ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço a voz das minhas ovelhas. Então somos filhos. Então o diabo, ele quer colocar a gente lá nessa situação, está no lugar do esquecimento, né? Ninguém se importa. E Deus se importa. Sua cadeia não vai segurar não, porque a Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livre. Não diz se vos libertar, se for só em canto específico. Diz que pode ser qualquer tipo de coisa que precise ser libertado. Cristo ele é aquela pessoa ou aquele que tem poder para lhe libertar, certo? Os grilhões eram já pensou a pessoa lá dentro da prisão e prendia os pés e as mãos. Aquilo feria, aquele ferro bruto, grosso de Roma, vai botando na imagem, aqueles ferrão grosso, ferindo para tentar impedir. Quando o inimigo joga as situações na vida do filho e da filha de Deus, é para parar. Tem gente que se entristeceu e quer parar. Você que é servo de Deus, que é obreiro de Deus, que é obreira, você que é pregador. Eu acho que essa palavra é para você. Essa luta aí é para parar, querido. Continue glorificando a Deus, louvando ao Senhor. A resposta vem. Isso aí vai ser quebrado, desmantelado assim, de repente. Onde é que tirar o de repente, pastor? Na Bíblia, também aqui, ó. Atos, capítulo de repente de Deus vai chegar na tua vida. Tá certo? Não pare, não. Quem tem interesse de parar... Olha, se eu fosse parar por causa das pancadas, das lutas, das adversidades, mas aí são 30 anos eu pregando e dizendo Jesus é bom, o inimigo arma e inventa coisa de todo jeito, e Deus resolve, e Deus é glorificado, o inimigo é envergonhado, porque ele nasceu para isso, para ser envergonhado, viu? Porque ele tinha um destino, mas escolheu outro. A soberba, né? Ele deixou... E hoje o Brasil está especialista em ensinar soberba, né? Soberba, ganância, usura, vaidade. São os 4 princípios que é mais divulgado na televisão e nas mídias sociais. É ensinado isso, né? Mas o vitorioso, a vitoriosa do Senhor é aquele que busca em humildade. E esses homens não estavam lá revoltados. É isso mesmo. Eu pregando para Jesus de manhã, agora levei uma peia, 40 chicotadas, um murro, 2 tapas, meu olho está todo ardendo. E agora tá meus pés e eles estão lá dizendo, Deus faz, ele vai me tirar daqui. Ele me conhece, ele veio atrás de mim. Ele vai me achar, Deus vai encontrar você. Tá certo? Deus vai encontrar você.
Então, não havia histórico de ninguém ali, como eu falei, né? Quem tem histórico de fuga é Alcatraz. Você nunca assistiu, não? Alcatraz, aquele filme? Pronto, lá tem histórico. Desse canto, não, ninguém saía. Algo inusitado aconteceu. Deus quebrou logo a fundação lá de baixo. Quer dizer, Deus é especialista em inusitado. Por que está assim? Porque a sua situação pode não ser na prisão lá, pode ser lá nos Alpes Suíços, pode ser na América do Sul, pode ser no seu comércio, no casamento. Deus é especialista no inusitado. Eu me lembro quando eu sou funcionário público federal, aposentado, e uma vez eu estava jejuando por uma situação que dizia respeito a mim. Eu acho que eu estava com 14 dias de jejum. 14. Água, não tomar água de manhã, aí tem a refeição, e aí cada um tem seu compromisso com Deus. Só que eu estava igual a sardinha, no azeite. E eu era gerente lá na repartição, aí tinha uma pessoa lá, uma funcionária, e ela estava escorada lá na frente do computador, e eu passei. Eu sempre gostei de quando me aproximar da pessoa que eu senti alguma coisa, eu boto a mão na cabeça com respeito, né? Eu não vou chegar uma pessoa estranha. E se for estranho também, eu cheguei em um hospital, a pessoa está desesperada lá, eu botar a mão na cabeça, para mim, entendeu? Ou lá na repartição, a pessoa endemoniada, eu olho e só no pensamento aqui está repreendido, se quer, com o nome de Jesus, tem que acatar, porque maior o que está na gente do que está no mundo, tá certo? Botei a mão na cabeça dessa pessoa e fui para a cozinha. Tomar água e tomar café. Essa pessoa chegou e disse, rapaz, você botou a mão na minha cabeça, desceu um negócio gelado em mim assim que... Aí eu disse, que bom, que seja o refrigério de Deus na sua vida. Aí ela, do nada, já começou a falar situações da vida dela, que tá assim, e eu tava ali porque tô triste, assim, assim. Aí eu disse, você quer que eu vá lá? Não, mas a pessoa lá não recebe visita não, e é uma autoridade assim, assim, e é uma autoridade mesmo. Autoridade, bem autoridade. Aí eu disse, e se eu telefonar? É bem capaz dele querer, quando você disser que é pastor, que é oração, ele vai desligar, não. Ele não vai dar trela, ele é uma pessoa adulta, uma pessoa de grande autoridade, e ele não... Tá bom, domingo eu vou ligar. Geralmente, no domingo tá, de manhã tá. Se for tarde, já sai para fazer as coisas. E domingo de manhã eu liguei. Sabe quem atendeu? A pessoa. Bom dia. Meu nome é Marconi e eu costumo ligar, telefonar e orar pelas pessoas. Eu posso orar por você? Sabe o que foi que ele respondeu? Pode. E eu orei. Não liguei para ela, não aliás, eu nem tenho o telefone dela, né? É funcionário, é um colega, não tinha. Eu sou muito reservado nas coisas, eu não invado espaço de ninguém, não gosto de liberdade na vida de ninguém, então orei e eu senti que ele ficou. Aí na segunda-feira ela chegou, que o sorriso dela era de norte a sul. Aí disse, rapaz, a gente dorme em quarto separado há mais de 4 anos. Mas hoje de noite ele bateu na porta do quarto, pediu para entrar, pediu para sentar na beira da cama, disse que queria conversar. E a gente conversou e ficou de bem. Tá certo? Então, aonde a gente não vê solução, resultado, Deus chega. Tá bom? Deus chega. Eu me lembrei isso faz tempo, né? Eu tenho mais de 8 anos aposentado já. Né? Eu era gerente ainda numa agência lá no outro canto. Então, o inimigo, ele jogava a pessoa ali embaixo e achava que tinha tirado tudo. Mas tem algo que o inimigo não pode... Você não vê em Jó? Tirou os bens, tirou o camelo, tirou as casas, tirou não sei o quê, tirou até o parentesco dele, tirou um bocado de coisa. Mas não pode tirar a presença de Deus da vida da pessoa. E quando a presença de Deus é achada dentro da gente mesmo,
Deus devolve tudo em dobro. O inimigo pode até lançar a mão, porque ele veio para isso. Roubar, matar e destruir. Eu tenho que dizer que é para você ter consciência do perigo das coisas do diabo. Né? Deus veio para que tenha a vida abundante. Tá certo? Então, eu não sei que perda você, ou em que lugar de dificuldade o inimigo tenha armado as ciladas, mas essa noite os alicerces vão tremer e tem hora. A gente está vivendo 11h59, mas à meia-noite vai chegar o terremoto santo e cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. Viu? A bênção de Deus vai abençoar. Então, o mais importante da sua vida não pode ser tirado, né? Que é o cuidado de Deus. Seu inimigo não pode tirar isso de você, o cuidado de Deus. O inimigo não pode tirar isso de você, tá certo? Então, naquele lugar, ninguém podia... A irmã de Paulo podia ouvir, o pai de Paulo podia ouvir, de Silas, os parentes, os amigos, o pessoal da igreja podia ouvir o choro dele. Não, ninguém podia ouvir. Há lugares que a gente está que ninguém... Tem uns que não quer ouvir, tem uns que não podem, e tem uns que não querem nem ouvir o choro da gente. Deus quer ouvir e se importa, e ele tem ouvido e ele escuta. Ele diz, até a Bíblia mesmo fala, ele não é um Deus como uma estátua, uma estrutura que tem olhos, não vê, ouvidos e não escuta. O teu Deus, ele tem olhos, tá certo? Que correm à eternidade. Então ele vê o teu presente, o teu passado e o teu futuro, tá certo? E esse era o segredo de Paulo e Silas, né? Esse era o segredo. Está na situação. Todo mundo aqui embaixo está na mesma situação. Mas o que está dentro de mim difere de muita gente que está aqui embaixo. E eu vou buscar esse que está dentro de mim. Tá certo? A porta estava trancada. Aí Deus precisou botar abaixo. Não, Deus derruba o alicerce. Quando Jesus ressuscitou, aí a porta estava trancada. Jesus entrou por onde? Pelas telhas? Não, ele atravessou a parede. Não tem esse negócio, não. Chegou e entra. Aí o cara diz, não, mas é uma alma. Ele disse, só não. Bota o dedo aqui para você ver se eu sou uma alma. Não sou alma, não. Tem. Olha aqui, ó. Bota o dedo aqui para tu ver. Tá certo? Poder. Tá certo? E ele arrasta a intervenção de Deus pelo louvor. Ele adora a Deus. Senhor, tu pode. Senhor, tu é. Tu se importa comigo, tu me amas, Jesus. O diabo está dizendo que eu não sou amada, a pessoa que eu amo está dizendo que eu não sou amada, as pessoas que eu confiei me traíram, me enganaram, e parece que eu não sou amado, mas tu me ama, tu ama essa pessoa, Deus. Faz ela entender isso, tá certo? E de repente, tá aqui, ó. Versículo 26, 16, 26. De repente, então, o agir de Deus chega de repente na minha vida, na tua vida. De repente. Tá certo? Quem precisa pegar a aceleração é carro a diesel igual o meu, que é velhinho a diesel. Aí precisa ir acelerando devagarinho. Deus é de repente. Tá certo? O de repente de Deus aconteceu. Eu marquei aqui algumas coisas. Eu falei que ia citar muitos textos da Bíblia. Não vou ler, eu vou citar, eu conheço as histórias. Então, em 2 Reis, capítulo 7, havia uma grande fome numa terra lá em Israel, chamava Samaria. A fome era tão grande que alguém fazia um caldo e uma sopa de uma cabeça de burro, e no outro dia vendia essa cabeça de burro por 200 peças para outra família do osso da cabeça do burro. Uma canela, mas pense numa fome grande que estava havendo. Já pensou um osso ruído e passava de uma família para outra e não era de graça não, entendeu? Para dar um gostinho na água e era o que tinha. Então um sofrimento terrível, não tem solução até Deus dizer amanhã. Amanhã vai ter comida franco. Olha, hoje tem uma cabeça de burro coletiva para dividir para todo mundo, lamber um pedacinho, depois passa para o outro, depois... É meio ceboso que eu estou falando de Bíblia. Tenha discernimento das coisas. Deus disse, é assim, mas tá assim, e esses textos que eu estou falando aqui tem hora, viu? Até 11h59, porque de meia-noite em diante vai ter comida franca. Não é impossível, não é impossível. Da onde? Vai cair do céu?
vai brotar uma planta maravilhosa e de manhã já vai... É João e o pé de feijão que vai sair assim? Não, Deus tem um jeito dele de agir, tá certo? Então tinha um grande exército que estava chegando para atacar, já estava morrendo de fome, já tinha tomado os poços, não tinha água não, viu? Eu não sei nem como é que fazia sopa, não tinha água, mas fazer o caldo que eu estou falando da cabeça do burro. Lá veio um exército, multidões de guerreiros. Aí Deus treme a terra toda, dá um terremoto maior do mundo, os guerreiros vaza e fica o alimento de multidões e multidões e multidões de soldados e generais largados. Porque Deus é de repente na minha vida e na tua vida. De repente. A gente está vivendo 11h59. Como é o texto do sermão, pastor Marconi? É difícil demais de você decorar. O nome do sermão é 11h59. Quando você quiser procurar no programa Dias Melhores, no YouTube, 11h59 é o nome desse sermão. Então, os 11h59 de Samaria, mas à meia-noite a terra tremeu. E houve a mudança. Diz que no outro dia o pessoal não quer mais não. Tô que não aguento mais. Eu tô quase no pecado da gula já. Já exagerei, comi 14 pedaços desse bolo. Ixi, aí a mulher tá cozinhando um negócio acolá, não sei nem se eu vou aguentar. Eu vou já caminhar um pouquinho para poder caber mais um pouco. Ontem não tinha nem caldo de burro, caldo de cabeça de burro. Não tinha para todo mundo. Aí Deus disse, não, mas vai mudar. Amanhã. Então o agir de Deus tem hora. Teve uma intervenção do mesmo jeito que teve o terremoto. Vai ligando as coisas. O terremoto lá de Paulo e Silas. Porque quando Deus chega na nossa vida, né, a força e o poder da presença de Deus move as circunstâncias. Pode ser na área emocional, psicológica, cognitiva, psiquiátrica, física, da saúde, da finança, do relacionamento matrimonial, familiar. Eu não sei qual é a área. Eu sei que Jesus chega e todas as coisas que está cercando, oprimindo, né, criando desânimo, ruim, cai por terra em nome de Jesus. Olha outro exemplo aqui. Em Êxodo capítulo 14, 400 anos de escravidão, 450. Chicote de manhã, de tarde, de noite, igual lá na cadeia. E comida, pouco, uma vez por dia, no final do expediente, cadeia e chuva surra de novo, chuva, de surra, bate, e trabalha. Não tem dinheiro, não. Olha, pode ser aplicável à vida financeira. Não tem nada. Escravo não tem poupança, não tem salário, não tem reserva, não tem um projeto. Estou pensando em comprar uma carruagem nova, daquela que tem um pneu de madeira que corre mais macia. Eu estou pensando em... Aí o outro diz, não, eu estou pensando em comprar um cavalo. Não, escravo não tem sonho, não tem situação financeira nenhuma. Escravo não tem liberdade, até Deus chegar a olhar e dizer, não, vai ter. Pior, ele disse, você está vivendo 11h59, à meia-noite, a minha presença vai passar por dentro do Egito e vai ser um desmantelo geral e eles vão libertar você. Não foi uma coisa sem horário. Deus ele é metódico nas coisas, né? Eu sou metodista, então posso usar essa palavra, né? Eu sou da Metodista Wesleyana. Então, às 11h59, quando deu meia-noite, aí passaram o sangue do Cordeiro, que é importante a gente ter em nossa vida, né? O sangue do Cordeiro sobre minha vida, sobre tua vida. E houve um grande desmantelo no Egito. No outro dia de manhã, aquela pessoa que não tinha um vintém, uma prata, um cruzeiro, não tinha ouro, saíram de lá carregando ouro e pratas às montanhas. Aí, pastor, mas é meio injustiça, né? Porque levou as pratas e o ouro dos egípcios. Era 450 anos de salário atrasado. Deus botou correção monetária. Vai ter que pagar, você vai ter que receber. Se você souber a quem clamar. Se você souber a quem clamar. Vai receber, em nome de Jesus. Viu? Aprenda a quem clamar. Josué 6. Todo mundo conhece. Você que é católico, lá em igreja católica também fala muito disso, né? Não tem como avançar, tem um muro impedindo. Aí ele disse, mas aí na terceira volta, à meia-noite, o muro, despedaçou. Diz que não é que caiu, ele ruiu. O terremoto de Deus fez ruir. Josué capítulo 16. De repente, você que não está com o coração mais aquecido, né? Como eu falei, você que era uma serva, um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora,
uma pessoa dedicada à obra, dentro da sua fé, pode ser católica, pode ser evangélico, né? Você esfriou. Em Atos capítulo 2, versículo 2, diz que de repente desceu o fogo da presença do Espírito Santo naqueles homens, eles foram imensamente tocados, acesos, incandescentes, se alegraram no Espírito. De repente, Deus aquece a minha e a tua vida espiritual. Seja aquecido e aquecida nessa noite, em nome de Jesus. Aqui não é lugar de masmorra, de calabouço, de presídio, não. Quando chega na hora do coral, eu gosto muito dessa música, mas na hora do coral fica muito alto. Marcos, capítulo 5, 25. Né? Essa moça, 12 anos, perdendo sangue, dinheiro, prestígio, perdeu tudo. Família, perdeu tudo que uma pessoa podia perder. Jovem. Expectativa, banida do lado de fora da cidade. Aí ela tocou na orla da veste de Jesus e, de repente, Jesus disse, saiu de mim virtude. O de repente de Deus vai chegar na tua vida. O de repente de Deus vai chegar na tua vida. Hoje, em nome de Jesus, né? Então, o inimigo, ele não tem hora para atacar. Deus tem hora para resolver, viu? O inimigo, ele chega, ele vai atirando para tudo quanto é lado. Gente ruim. O diabo é ruim, né? Deus tem hora para trazer solução, milagre. E por que o inimigo ataca a qualquer hora? Porque ele não tem domínio de nada, nem do tempo. Então ele tem que atacar a qualquer hora, qualquer um. Ele não tem domínio de nada, ele é mau. Está na natureza dele atacar. E dá na natureza de Deus resgatar, sarar, curar. Tá certo? Deus tem um controle, o domínio. Então prender os pés de Paulo e Silas, né? Prende o pé e a mão, porque dessa forma prende a mente. Se eu vejo tudo na minha vida está amarrado, minha mente fica como? Vai acompanhar o pensamento. Meu pé e minha mão estão amarrados. Não vai ter saída, mas eu estou criando uma visão diferenciada, uma visão que enxerga além, que chama, somos guiados por fé e não por vista, além da realidade. Eu vou desconsiderar a realidade? Não, a realidade existe. Mas existe um poder sobre qualquer realidade. O poder de Deus é soberano e maior sobre qualquer realidade. Tá certo? Eu botei aqui 3 sinais, né? Tremeu o alicerce, desestabilizou. Quando Deus chega... Você preste atenção. Deus não chega e vê um grande clarão e tudo fica iluminado. Só entrou a luzinha, que você leu o texto quando eu estava lendo. Quando o carcereiro jogou a tocha lá embaixo, é que chegou uma luzinha. Por enquanto, estava tudo escuro. Então, você pode até não estar vendo a saída. Não quer dizer que Deus não esteja chegando com providência nesse minuto na sua vida, não. Tá certo? E o que eu acredito é que já Deus vai estar chegando mesmo. Então, Deus já chegou destruindo o alicerce logo daquela prisão. As paredes ficou em pé porque Deus é assim que ele trabalha. É para demonstrar, não, eu quero que caia só essa parte aqui de baixo mesmo, que é as artimanhas do diabo. Ele diz, toda ferramenta preparada contra a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Ele desfaz o laço do passarinheiro, tá certo? Jesus Cristo está desfazendo muita coisa na sua vida, né? Deus vai lá na raiz. Deus vai na raiz. Onde é a raiz do problema? Pois é lá que Deus vai agir, viu? É porque começou, pois é lá que Deus vai agir, tá certo? Deus vai agir, né? E quebrou as correntes. A corrente representa opressão, né? Então Deus trouxe alívio. A coisa do mundo é que eu não estou me sentindo apertado. Aí Deus disse, eu vou trazer o refrigério lenitivo. Eu vou trazer o alívio disso que está te oprimindo. Então Deus quebrou as artimanhas do diabo e começou já a ministrar alívio, né? Quebrou as correntes e os grilhões. É isso que é os 3 sinais, né? Aquilo que estava sufocando, que estava consumindo as forças, Deus diz, não, vai voltar a força devagarinho, vai chegando. Vai chegando, eu fortaleço, a Bíblia diz, né? Ele é que fortalece, né? E a terceira coisa, Deus apresenta saídas. Quando as portas se abriram, você viu que o carcereiro queria até se matar, né? E ele disse, não se mata não, tá todo mundo aqui. Aí o próprio carcereiro disse, pois agora o que quer que você saia? Sou eu.
Que coisa linda, eu estou enxergando na tua vida uma coisa tão especial que eu quero ter também, tá certo? Eu não sei, depois disso, eu acho que ele não foi ser mais carcereiro, não, acho que ele foi morar em outro país, né? Então, Deus apresenta a saída, ele quebra o arco porta-lança, despedaça os carros de fogo, ele quebra grilhões, ele quebra cadeias, e ele mostra saídas. E Deus vai mostrar saída na tua vida. Deus vai continuar mostrando saídas. Por quê? Porque Jesus Cristo diz, eu sou a porta. Olha quem é a porta. O Filho de Deus, tá certo? É o diabo que vai botar a mão na maçaneta, numa porta que se chama Jesus Cristo? Me diga, o diabo vai botar... Por isso que ele diz, eu abro, ninguém fecha, e se eu fechar, ninguém abre. Por quê? Porque o diabo não pode botar a mão na maçaneta. A porta da tua vida é Jesus, viu? Não é essa que o inimigo... A arma porque é o desespero mesmo, ele vem e tem aquela índole mal dele, né? Então, a escuridão lá dentro não dava para ele ver, mas eles já começaram a sentir. Sentiu as cadeias quebrando, sentiu as portas se abrindo, está tudo escuro, tá, mas ele já começou a sentir que alguma coisa estava mudando. Tá certo? Então, se você não está vendo ainda assim, uma coisa muito clara ainda na situação, comece a sentir porque Deus está operando na sua vida. Porque essa é a vontade, é previsto, prescrito, adotado, declarado da parte de Deus. E ele diz que essa palavra é viva e eficaz. Tá certo? Eficaz. Por que isso está acontecendo comigo, né? Você vê que Deus não chega lá, Paulo e Sila, vim dizer para vocês não sei o que e tal. Nem o diabo explica, e às vezes Deus há uma urgência tão grande da intervenção dele que ele não vai perder tempo explicando. Ele vai chegar agindo. Você pode procurar o texto, não tem Deus explicando, você está assim porque o diabo fez isso. Não, ele chega e já chega logo destruindo as artimanhas do mal, abrindo as cadeias, quebrando os grilhão, movendo o coração de pessoa, porque às vezes a ação de Deus é tão urgente e necessária que ele não vai perder tempo te explicando, não. E o diabo? O diabo é porque ele não explica, não, porque ele é mau. Como é que ele vai explicar a maldade dele? Se o diabo fosse, ele é o pai da mentira, né? E na televisão e nos aplicativos apresenta ele como uma coisa tão boa a ser recorrida, né? Quando eu era mais novo, seria vergonhoso a pessoa dizer certas coisas. Hoje o cara diz que segue a essas coisas ruins aí, com um sorriso, um brilho, e tem 14 milhões de seguidores, né? Eu não acredito que um brasileiro vá seguir uma pessoa que segue as trevas. A Bíblia diz que as trevas não têm luz, e Deus tem luz para a sua vida, tá certo? A vontade de Deus abre porta, né? Como eu falei, às vezes a gente diz, por que isso está acontecendo na minha vida? Esses homens estavam pregando. Então ele não estava em desobediência a Deus. É porque o diabo é atrevido. Você não viu, não, que ele foi tentar Jesus? Ele tentou ferir Jesus lá no Getsemane, fez Jesus chorar, botou a pressão. Lá no deserto, Jesus jejuando, e ele botou pressão. Lá na cruz, Jesus crucificado todo o tempo, ele sussurrando, dizendo, desista, 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 tá certo? O inimigo é sujo. Então, Deus não precisa falar para dizer que está presente, porque está na sua natureza, está presente em nossas vidas. Nós que temos o selo, como é o nome do selo? O selo de Cristo. Então Deus é presente. Ele não precisa toda hora estar dizendo, eu estou com você, estou com você, estou com você. Nós temos que crer e declarar isso. Se não pode falar, pense. Se não pode dizer, cante. Ou lembre, ou fale por dentro, ou só gema, diga, Jesus, esse gemido aqui é eu dizendo que eu acredito, me tira dessa situação. E ele vem. A Bíblia diz que quando ele vem saltando sobre os montes. Imagina aí, eu não salto mais uma calçada. Jesus vem saltando sobre os montes. Tá bom? Eu me lembrei agora, quando eu era novo convertido, aí teve um culto que a menininha oraram para que tivesse uma chuva para a colheita, lá na roça, num ambiente de roça. Aí quando o pai e a filha iam saindo, a filha disse, pai, vai levar o guarda-chuva, não? Aí o pai disse, mas minha filha, o céu está ali. Disse, mas a gente não orou? Aí o pai ficou com vergonha, voltou e pegou o guarda-chuva, né? E realmente caiu água. Amém?
como eu falei, às vezes a gente quer apenas uma palavra de explicação. Melhor do que uma palavra de explicação é a solução de Deus na minha vida e na tua vida, né? Então Deus não falou para São Paulo e Silas, aguenta firme, eu sei que vocês têm feito tanta coisa boa para o reino, algum momento vai mudar essa sua situação. Não, Deus já chegou explodindo os alicerces daquele lugar, né? A resposta de Deus é movimento, suave, né? Mais um movimento. Deus é poder gerador, é ação. O inimigo é mentira, tá certo? E a mentira dele é achar que o silêncio de Deus significa desamparo de Deus. Não significa isso. Tá certo? Então, quando Deus chega com um terremoto, mostra que não foi um anjo e que ele não mandou apenas uma ordem. Mostra a presença de Deus. Me mostre outra autoridade que se levanta pelo menos à vista para olhar para você. Vá num especialista, num doutor, num juiz, eles falam com a pessoa, não levanta nem a cabeça, porque não tem mérito para a pessoa levantar a cabeça para falar com a pessoa, né? No médico, numa autoridade, numa repartição. Um político, então, né? A não ser que ele precise de você naquele tempo de voto, alguma coisa. Tirando isso, ninguém olha nem para a gente. Deus não, Deus é diferente. Tá certo? Chão. No 11h59 da sua vida, né? Eu creio que está chegando um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Já estou caminhando aqui para encerrar. Então, eu não posso garantir aqui que Deus vai falar com você hoje de noite. O que eu posso lhe garantir pela palavra de Deus é que ele vai entrar e intervir na tua situação. Porque é isso que está registrado na palavra de Deus. Tá certo? Mas eu queria uma garantia, querido, o diferencial da gente acreditar, olha, em Daniel 3, diz que havia 3 jovens que a Bíblia depois chama ele depois, que mudaram o nome deles. Eles perderam completamente a identidade. Eles passaram a ser chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles tinham um nome colocado pelos pais dele, que era conhecido por Deus, e entraram num conflito e o rei disse, olha, se você não me adorar, vai todo mundo para a fornalha. Ele disse, meu Deus vai me livrar. Se ele livrar, glória a Deus, aleluia. Se ele não livrar, eu também não vou me dobrar para você, não. Só a ele eu vou me dobrar. E não veio resposta. Deus não disse, parabéns, palminha, falou bonito, olha aí, ó. Falou bonito, aqui sim. Não, Deus ficou. Quer dizer que não ia ter resposta para esses homens. E o rei era, não sei se era bom, ruim ou mal, ele era poderoso. E está nas histórias, não é só na Bíblia que conta a história desse rei, está na história secular. O rei chegou e disse, pô, joga eles dentro da fornalha. Jogou. Agora aqueça bem muito. Aí meteram mais lenha ainda na fornalha para pegar fogo, mesmo que ela vai. Disse que quem jogou eles dentro morreu só com a quentura do lado de fora, de tão quente que estava. E o rei ainda disse, aqueça 7 vezes mais, pode botar lenha aí. Então a questão não chegou a explicação. Sabe o que foi que chegou? A presença. Quando o rei olhou, aí chamou o secretário e disse, eram quantos moços mesmo? Assim, não era 3? Não era 3? Aí o cara disse, era. Ele disse, tô vendo 4. E o cara disse, ele disse, e o outro tem um jeito assim de rei. E eles estão passeando. Então, o cuidado de Deus chegou, independente da situação. Estava quente, lá embaixo, o cara que estava lá em cima morreu. Tá certo? Não chegou a resposta falada do jeito que eles queriam. Chegou a ação de Deus na vida dessas pessoas, né? Então, Deus não chegou lá, eu vou esfriar a fornalha que o rei disse que ia aquecer 7 vezes. Deus chegou lá e disse, com fornalha quente mesmo, eu estou com vocês. Tem eu gosto de detalhes da palavra de Deus. Tem um texto bem pequenininho escondido nesse texto que diz que os caras... Por que a Bíblia vai estar um negócio desse? Diz que não queimou nem os cabelinhos do braço, porque quando eu cozinho. E quando você pisca num fogão um negócio assim, a primeira coisa que eu tenho os braços cabeludinhos, a primeira coisa que chamusca é os cabelinhos do braço. Diz que não queimou os cabelinhos dos braços, a ponto de não haver nem cheirinho de queimar. Olha como Deus cuida de você. Aqueça seu coração, viu, meu filho, minha filha. Aqueça. E outra, compartilhe. Aqui não é para ganhar like, não, tá certo? Aqui a gente compartilha.
para outras pessoas serem abençoadas com o poder da palavra de Deus. É importante curtir, compartilhar, porque os algoritmos, isso aí eu tive que aprender na marra, né? Só coloca o vídeo se tiver interesse das pessoas. Se não tiver interesse, ele não replica para outras pessoas. Graças a Deus, nós temos um grupo de pessoas muito bom que gostam de ouvir a palavra de Deus e apreciam receber algo da parte de Deus. Então eu passo muitas horas, querido. Não é fácil você escrever 8 páginas sem dizer aquilo que você vê todo mundo dizendo nos lugares, né? Eu procuro trazer algo substancial para a sua vida, viu? Verdadeiro, um homem da minha idade que estudou o que eu estudei, que caminha com o Papai do Céu, ele traz, você pode bater, comprovar na Bíblia, pode procurar o seu pastor, o seu padre, o seu estudioso, seja lá quem for, ele vai dizer, é verdade, você está dizendo aí, é verdade mesmo, tá certo? Primeiro Reis, pronto, no Evangelho, João 4, eu vou ser bem rápido. Em João 4, havia resposta para Marta, Maria, nem para o próprio Lázaro. Mandaram buscar Jesus e não teve resposta. Então, eles queriam uma palavra de conforto, de resposta. Foi que chegou, a vida. A vida chegou, mas já morreu. Ele disse, Marta, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tira a pedra. Aí tirou a pedra, Lázaro, venha. Então, não houve explicação, houve solução. E vai chegar solução na sua vida. É porque meu filho, é minha filha que está assim, está envolvida. Deus vai chamar pelo nome, vai resgatar, vai dar dignidade e vida novamente, tá certo? Elias, com depressão, ele estava na caverna. A caverna, eu queria dizer a caverna de Adulão, mas essa aí foi de Davi. Essa caverna tem um simbolismo de tristeza. Ele estava lá depressivo, coitadinho, triste. Ele queria que Deus falasse alguma coisa, porque ele tinha sido ameaçado de morte por uma mulher chamada Jezebel, e Deus chega com o quê? Com a ação. Diz, não, vai morrer não, tá certo? Tem comida para você aqui, Deus vai levantar, vou fortalecer. Esse sistema nervoso emocional, né? O psique dele, nesse caso aqui está alimentando, simboliza o corvo, leva o pão e a água, né? Então, de alguma forma, Deus está realinhando as tramas da alma, né? Eu tenho essa imagem que nossa alma é como trama de um tecido, aí às vezes a gente enferga tanto, né, que fica desalinhada assim, aí Deus vai como um excelente tecelão e junta as tramas tudo novamente e o pano fica bem juntinho, perfeito, e a gente fica perfeitamente equilibrado. É a minha forma de escritor de imaginar a nossa alma, tá certo? Deus reequilibra, ele cura a depressão. Marco, a tempestade do barco. Deus não podia mandar, pensava aqui, aí dizia, manda um anjo, diga a ele ser firme e constante no remo, que esse barco aí não vai afundar não, porque eu já dei a ordem, vai molhar, vai balançar bastante, vai ficar enjoado, vai cansar os bracinhos, mas não vai afundar não. Jesus, eles queriam uma resposta, né? Cadê e tal, daqui quando dá meia-noite, quem é que chega lá? 11h59, tempestade, balança, disse que estava balançando bastante. Meia-noite, quem chega? Jesus Cristo. Está na Bíblia, né? Está na palavra de Deus. A resposta, o próprio Deus, Jesus é Deus. A resposta chega na vida da pessoa, tá certo? Jesus não chegou, fique calmo, não é nem tão fundo assim, todo mundo aqui sabe nadar, para que essa besteira? Não, ele chega e diz, aquieta-te! E quebrou os fundamentos daquela tempestade, né? Já falei em Êxodo, né? Êxodo, capítulo 11, versículo 4, né? Não tem... Deus não precisa nem negociar com o diabo, ele impõe a vontade dele. Tá certo? Deus impõe a vontade. Chegou e diz, não solta não, solta. Solta e vai sair abençoado. Solta. Tá certo? A vontade soberana. Tem a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Tem coisa que acontece na nossa vida, Deus permite. Porque o nome... Uma vez disseram, Senhor, quem foi que pecou? É ele, os pais dele? Ele disse, nenhum. É só para Deus ser glorificado. É para Deus ser glorificado. Por quê? Porque ele tem um domínio. O diabo não tem domínio de nada. Nem o inferno. Ele tinha a chave do inferno no dia que Jesus ressuscitou. Ele disse, eu tenho que dar uma passadinha lá no inferno. Chegou lá, tomou a chave. Impediram Jesus de entrar. Tem algum lugar que possa impedir? Jesus, ele 3 dias, pensou que ele estava dormindo. Não estava não. Ele foi lá no inferno e tomou a chave do inferno. Disse, você não manda em nada.
Nem a morte tem poder mais sobre nada. Demonstrou, Jesus tem poder sobre todas as coisas, né? Quebrou o sistema, tá certo? Esse texto aqui que eu estava falando de Êxodo, não vou falar novamente, não, né? E Deus moveu corações e houve ouro e prata, né? Não é que as coisas vão cair do céu na nossa vida, mas Deus levanta pessoas para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Eu já fui muito ajudado na minha vida. E sou muito grato a Deus por isso e às pessoas que me ajudaram. Então Deus toca no coração de alguém e alguém vai ser usado para abençoar a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Viu? E ainda pagou o retroativo, né? Saiu com todo o ouro e prata de lá. Saiu assim, bem a correção monetária de Deus, né? Houve. Outra hora que fala desse horário do 11h59 da vida da gente, em Juízes capítulo 16, versículo 3, diz que os filisteus, como é o nome da cidade? Meu Deus, não importa, não vamos lembrar agora. Quando foge assim na minha cabeça, se eu tentar lembrar é pior. E aí prenderam, cercaram Sansão, lá vai 10 da noite, 11 da noite, e ele lá vai, aí ele foi tirar um cochilo, 11h59, ia morrer, o exército inteiro dos filisteus estava cercado, para trás exército, para baixo chão, para cima corrente, prédio, não tinha para onde fugir, e na frente dele os portões de madeira, de ferro e de bronze. Queria dizer que era um portão, não era de qualquer jeito, tá certo? Um portão intransponível, inquebrável, não dava para derrubar, um portão que não tinha... Obrigado, querido. Obrigado. Um portão que não tinha como é mais, até 11h59, de meia-noite, veio uma grande força da parte de Deus e Sansão não abriu a porta, não. Diz que ele arrancou as portas, os portais da cidade. Ele saiu levando os portais da cidade por cima, com batente e tudo. Ele levou os portais da cidade, a porta e os portais com tudo. Aqui não é a porta de uma casa, não, de uma cidade, daqueles cavaleiros vêm e abrem os portões. Ele arrancou os dois e levou. Qual é o exército que vai atacar o cara que está com os portões, carregando os portões na cabeça? Ele vai jogar os portões na gente, vamos abrir. A solução de Deus, tá certo? Chegou a resposta, não, porque eu vou te explicar, você está pecando demais, você fica com um namoro esquisito. Não, Deus disse que é filho, vou buscar. Mas ele erra demais, não, mas eu vou buscar. E foi. Fortaleceu. A Bíblia diz, eu te fortaleço, não tema, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus. Então ele que te fortalece. A gente está vivendo 11h59, o relógio vai bater meia-noite, aí a virada da situação, da chave, da promessa e da bênção de Deus na tua vida, né? Levou tudo. O inimigo viu o Sansão indo dormir exausto, né? Às vezes a gente vai dormir exausto. E a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para... Está caminhando em sua direção. A alegria de Deus está caminhando em sua direção. A alegria de Deus. Deus resgata a dignidade. Eu falei da saúde, do psique, do financeiro, dos sociais. Agora vamos para os emocionais afetivos. Tem um 11h59 também. Eu não prego bobagem, eu não espremo a Bíblia, eu não dou aquela forçadinha. Tem pregador que dá aquela forçadinha. Ninguém nem reparou, é só uma forçadinha. É só para se encaixar no sermão. Comigo não é assim não, viu? Comigo é Bíblia. Ruth, capítulo 3, 8, diz que tinha Ruth. Ruth perdeu a identidade, perdeu o nome, perdeu os parentes, perdeu os pais. Morreu não, porque teve que largar mesmo, a situação estava difícil. Perdeu o marido dela, perdeu a casa dela,
perdeu o trabalho dela e ela era bem de vida, porque se casou com o da família que foi para lá, tinha que ser de família legal, não podia ser de qualquer... Aí perdeu tudo e agora não tinha mais dignidade, era uma viúva sem expectativa, não tinha I love you, não tinha coraçãozinho aquecido, não tinha dormido de conchinha, não tinha nada. Aí até 11h59, aonde? Está aqui, ó, Ruth, capítulo 3, versículo 8, até 11h59 era essa situação. Meia-noite, Deus disse, pode deixar que eu vou virar. Aí quando deu meia-noite, quem foi que tremeu? Foi o chão? Não, disse que o homem estava dormindo, aí disse que deu um tremor nele. Quando ele acordou, ele disse, olha, eu estou aqui, sou da família lá, que pela lei aí do judeu, eu tenho direito a me casar. Pela lei, tá aqui, ó. Quem foi que acordou? Não foi a presença de Deus? Aí Deus colocou um encanto, cara. Quero. Casou. E dela, sabe quem foi que é descendente dessa mulher? Você sabe quem? Jesus. Sabia disso? Sabia não? Pois é, eu estou dizendo a você, tá certo? Então, Deus muda, ele resgata a dignidade. Olha quantos assuntos diferentes. Eu não quis fazer a leitura, porque senão ia ficar uma coisa... Ia uma coisa que já está... A Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O servo de Deus, a serva de Deus que prega, ele tem que conhecer a palavra. Então, pode parecer fácil para você, mas são horas e horas que a gente lidando com a palavra de Deus, para na hora que eu precisar transmitir isso a você, isso fluir de uma forma convincente e verdadeira, justa, poderosa. Então, esses exemplos da Bíblia são aplicáveis para a sua vida. Tá certo? À meia-noite, pastor, eu estou no 11h59, está bem pertinho. O Cordeiro de Deus está vindo aí, está vendo? Vai resolver sua vida, em nome de Jesus, né? Uma nova história. Paulo diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, 60, porque a nossa leve tribulação não é nada comparada com a glória que há de vir. Vai chegar coisas maravilhosas. Tem tribulação? Tem, Paulo está dizendo. Até a história mesmo aqui não fala que não era Paulo e Silas, né? Então não é sobre o que nós estamos sentindo. Isso é a verdade, realmente tem muita dificuldade. Tem luta, tá certo? É sobre a certeza que Deus vai fazer. Eu não posso ser fútil, enganoso, de chegar aqui e dizer uma coisa. Primeiro que eu não tenho que cumprir nada. Eu não tenho nem que empenhar a minha palavra. Eu estou pregando a palavra de Deus. Ele é fiel para cumprir essa palavra na sua vida. A responsabilidade é dele. A minha é pregar, né? E você guarda esse texto. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Tá certo? Vai ter alegria. Não sei qual é a área que precisa, mas vai ter alegria. Né? Tem outro texto que eu tinha anotado aqui, que é em Atos capítulo 20, Paulo está pregando, e um jovem chama Eutico. Está lá na janela lá em cima. Esse jovem embica. E cai no chão. Quando levanta ele, sabe como é que esse jovem estava? Quer que eu diga? Quando o povo levanta ele, diz assim, e levantaram o jovem morto. Eu não sei se você que é pai, mãe, talvez tenha um jovem que esteja nessa situação, que caiu numa situação que é já quase considerado uma pessoa morta de qualquer resgate. Mas à meia-noite, tá aí, tá onde, pastor? Atos capítulo 20, versículo 7. Caiu até 11h59. Meia-noite, Paulo chega lá, clama o nome do Senhor e ele reviveu. Meia-noite. Então, em Atos aqui, o diabo escolheu a escuridão para oprimir Paulo e Silas, né? E Deus escolheu o horário, né? O marco de chegar com a resposta no calabouço lá, né? Então, não depende da escuridão, depende do braço santo do Senhor que faz. A mão de Deus. Isso chama-se teofania, quando Deus é espírito. Então, quando ele toma alguma forma, chama teofania. A mão de Deus intervindo na tua situação. A presença de Deus intervindo. O braço do Senhor, né? O chão vai tremer em nome de Jesus e vai quebrar todo alicerce do mal na minha e na tua vida. E o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira.
e nós fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando e guardando em nome de Jesus. Fica na paz.